Graça e paz, povo de Deus. Aqui é o apóstolo Ronaldo para mais um Código dos Profetas. Amém? Código dos Profetas de número 13. Aqui eu quero falar um pouco com vocês sobre dons espirituais. Quero começar no livro de Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O Senhor Jesus nos deixou aptos para fazer a obra que Ele disse que nós iríamos fazer. Tá? Eu já falei um pouco sobre isso em alguns vídeos anteriores, mas agora nós queremos nos aprofundar um pouco mais. Tá? Quando que Cristo concedeu dons aos homens? Logo após Ele ter subido às alturas, tá? Ele concluiu esse plano redentivo de Deus, tá? E aí Ele liberou esses ministérios, também dons espirituais para os homens, tá? Em Efésios 4, 8, 10 diz, por isso, diz, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Queridos, hoje em dia nós vemos uma igreja trabalhando apenas num sistema humano, trabalhando em cima de doutrinas humanas, tradições e repetitivas palavras. Parece que eles usam as mesmas palavras em textos diferentes, tentando trazer motivação, promessas de portas abertas, de bênçãos, e está incluso no plano de Deus. Porém, não é só isso. Deus quer que nós façamos a obra que Ele fez e coisas ainda maiores. Nós precisamos ter fome de buscar por isso, ter fome de ir para níveis espirituais maiores, de um desenvolvimento espiritual maior. Nós não podemos ficar apenas achando que a igreja é um lugar como um ponto de encontro, um clube onde as pessoas se encontram e o auge máximo é a salvação. A salvação é uma das vontades do Senhor. Tem muitas outras, nós já falamos sobre isso. Não quero que fique massivo, repetitivo, porém é de tamanha importância o desenvolvimento desses dons espirituais, o aprendizado, o discipulado, o treinamento. O ser humano ele carece de treinamento para quase todas as coisas. Você vê que o ser humano nasce, ele precisa ser ensinado desde a comer, andar, falar, e aí ele vai se desenvolvendo como ser humano em corpo físico, e nós costumamos deixar o homem espiritual de lado, não desenvolver o nosso eu espiritual com os atributos, dons e com aquilo que a gente pode usar no reino para benefício da noiva, para benefício próprio, né, para crescimento espiritual, tá, queridos? Como os dons do ministério foram concedidos, né? Eles procederam das mãos de Jesus, que está sentado à destra de Deus. Isso não foi entregue e retirado. Isso foi entregue e até hoje funciona. Então, se você não entendeu ainda nenhum dos dons que você recebeu, não entendeu como usar, eu aqui firmo que nós precisamos de treinamento para usar cada um deles. É muito difícil você encontrar uma pessoa que foi para o monte, recebeu algum dom ou recebeu dons através de impartição e começou a operar sozinho, sem nenhuma explicação, né, sem nenhum caminho, né? É a minoria que consegue se mover nos dons sem nenhuma explicação. Por isso que Jesus treinou os discípulos, por isso que Eliseu estava na escola profética de Elias, e assim as pessoas sempre tiveram seus mentores, pessoas que sabiam operar, que explicavam para os outros como fazer, tá? Para qual propósito Jesus concedeu dons à igreja? Ele tinha um propósito, ele tem um propósito e ele terá o mesmo propósito, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O que é aperfeiçoar para você?
Aperfeiçoar é não se tornar perfeito, se tornar melhor, improvement, increase, essas palavras de prosperar naquilo a qual foi enviado, tá? Aperfeiçoamento nos santos para o quê? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que é edificação? Edificação não é de colocar níveis, andares. Edificação vem de edifício, que é de você colocar um andar, colocar outro, isso vai ganhando altura. Isso se chama edificação. Então, Deus quer que esses dons sejam para o aperfeiçoamento. Deus quer que esses dons sejam usados para edificação. Amém? Querido, o trabalho no ministério, quando você vai pregar uma palavra que ela não tem sinais que acompanham essa palavra, ela fica só uma palavra política, uma palavra de promessas, as pessoas podem acreditar ou não. Amém? Elas têm todo o direito de acreditar ou não naquilo que você está falando. Agora, quando Jesus chegava numa cidade, primeiro ele curava os enfermos, libertava os cativos. Depois, quando ele ia falar, ele tinha uma autoridade sobre aquilo. As pessoas que iam ouvir já diziam, ele fez isso com aquela pessoa. Aquela outra ali, meu vizinho foi curado. Tinha um rapaz ali que era atormentado por demônios, já não está mais. Tinha um cego que está vendo. Amém? Então, queridos, ele trabalhava, ele usava esses dons, usava o poder para que muitos crescem. E hoje em dia nós entramos na igreja, virou um padrão religioso, a qual costuma-se ser esse padrão. Entra no culto, tem uma oração, aí passa para os louvores, aí diz minha oferta, uma palavra, bênção final, vai todo mundo embora. Amém? Se fosse Jesus, como ele conduziria isso? Ele usaria todo o poder do Espírito Santo e os dons espirituais para a edificação da noiva. O coxo seria curado, o cego também. O endemoniado seria liberto. A pessoa que não tinha o batismo com o Espírito Santo receberia. As pessoas também receberiam salvação. Então Jesus faria um trabalho completo, porque ele sabia que ele tinha os dons espirituais, ele ia usar os 5 ministérios. Jesus, ele tinha os 5 ministérios nele mesmo. Ele era apóstolo, mestre, pastor, profeta e evangelista. Tá joia? Por quanto tempo ele concedeu esses dons à igreja? Isso é muito importante frisar. Tem pessoas que, de uma maneira muito errônea, dizem, as línguas cessaram. Né? Não existem mais apóstolos, já falei sobre isso. Não existem mais profetas. Não existe mais profecia. Isso tudo é mentira. Os dons estão em pleno funcionamento em 2021. Você pode ter certeza que em 2022 em diante eles vão continuar fluindo. Que quando Jesus deu os 5 ministérios, deu os 9 dons, ele não retirou. E isso está para a igreja usar hoje em dia. Mas você há de concordar comigo, você vai a algumas igrejas, não existe manifestação nenhuma. Outras proíbem o falar em línguas. Outras proíbem que qualquer pessoa ministre qualquer coisa sobre qualquer pessoa. Fica só sobre a administração e a liderança do pastor e ninguém mais faz nada. Amém? Mas não é assim que o Senhor quer. O Senhor quer a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é o pastor. São todas as ovelhas ali reunidas. Amém? Esse é o corpo de Cristo. Tá joia? Ele quer que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida e estatura da plenitude de Cristo. O que é isso? O que é a estatura de Cristo? Era a altura dele? Não. Era onde ele chegou espiritualmente. Amém? Por isso que Jesus prometeu, vocês vão fazer as obras que eu fiz e coisas ainda maiores. Jesus não colocou um teto para nós. Ele disse, você vai chegar e você vai avançar e você vai fluir, tá bem? Por isso, nós vendo essa necessidade, nós aqui do Comando Águia, eu, apóstolo Nilcélio, que está aqui do meu lado, está intercedendo para mim, né? Aleluia. Nós entendemos pelo Espírito que nós deveríamos não mais executar a obra passada que nos foi entregue, quando éramos pastores, cuidávamos de ovelhas, e receber
numa totalidade esse novo chamado que é apostólico. E o chamado apostólico para nós veio carregado de uma importante missão de discipular pessoas. Então aqui nós discipulamos, cada um na sua área, cura interior, intercessão estratégica, batalha espiritual, libertação de cativeiro, treinamento de unção, treinamento de curas específicas através dos 5 caminhos de cura. E aí vai, treinamento até de prosperidade bíblica, que é algo completamente ensinável, explicável e poderoso, tá? Então, o que é edificação? Não é vir colocando mais níveis. Se você recebe mais níveis sabendo ministrar unção, um nível maior para ministração de cura, um nível maior para cura interior, um nível maior para libertação, você vai ser edificado. Hoje as pessoas não buscam treinamento. Quando é na vida secular, quando é na tua profissão, você é advogado, você vai querer lá fazer uma especialização, você vai querer ser doutor, né, fazer um doutorado, mas no reino de Deus as pessoas parece que ficam estacionadas, dizendo, não, Deus sabe, tudo que vier para mim, né, é lucro, tudo que vier para mim vai cair do céu, e não é assim. Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. Jesus não leu Bíblia para você, não jejuou por você. Amém? Ele pode estar até intercedendo, mas você também tem que orar aqui. Então agora é a hora de cada um de nós usarmos esses dons para edificação própria e outros dons para edificação da noiva. Você há de concordar comigo que um dos dons que você pode usar a hora que você quiser é língua estranha. E o que faz a língua estranha no seu primeiro nível? Ela tem 4. Tá? Língua estranha para edificação pessoal, língua para que o incrédulo creia, língua para tradução e cânticos espirituais. Mas eu não vou ter tempo de falar sobre isso aqui, num outro código a gente fala. Então você tem que desejar essa edificação, buscar por livros, por seminários, por treinamentos, por conteúdo avançado para você poder crescer espiritualmente. Cada dia que passa é um dia menos que você vai ter para você se desenvolver, para você receber novos níveis. Amém. O Espírito Santo está me dizendo no versículo aqui, que está lá em 1 Coríntios 14, mas eu quero ler para você. 1 Coríntios 14, 12. Se eu não me lembro. Sim, Senhor. O Espírito Santo vai falando no meio da pregação. Eu acho isso maravilhoso. Está aqui. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito Santo, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Amém? Buscar dons para a igreja crescer espiritualmente. É vontade de Deus isso. Em outras Bíblias, que essa aqui é uma Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, numa NVI ou numa Reina Valera, até numa Almeida, vai estar escrito assim: busque aprimorar os dons espirituais. Aprimorar. Olha que tremendo que é isso. O que é aprimorar? Fazer crescer. Aprimorar é tornar maior. Oh, querida, oh. Quer dar um oi aqui ou não? A apóstola Neucélia, ela ministra todas as coisas dentro da igreja, fora da igreja, mas tem as que ela buscou mais, as que ela gosta mais. Ela tem uma facilidade de se mover no ministério profético muito grande. Ela não tem dificuldade nas outras áreas, mas no ministério profético se move com muita facilidade. Desde que eu a conheço, eu vejo profecias, traduções, sentimentos, captações de intenções, coisas concernentes a profetas. Então qual que seria, ou qual é uma parte do ministério que ela domina muito bem? Já disse, todas as áreas ela se move, ela tem os 9 dons, mas ela se move com muito mais satisfação no ministério profético. Talvez você se mova com muito mais satisfação nos dons de cura, ou libertação, ou louvor, ou a área que for.
ou visitas, socorros. Já falei um pouco sobre isso, mas não dá para falar tudo num vídeo só e resumir, mastigar e falar é só isso. Nós vamos falar conforme o Espírito for dando as mensagens, for mostrando para nós, amém? O que o Senhor quer de cada um de nós? Que crescemos até a medida, a estatura de Cristo. Será que você pode compreender profundamente o que é o próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Espírito, tá? Os três, Pai, Filho e Espírito, querendo que você cresça espiritualmente. Aqui, ele está falando comigo. Os pelos do meu braço já cresceram todos, já levantaram, porque ele acabou de falar comigo enquanto eu falava com vocês. De pegar os livros, rever coisas que nós recebemos lá atrás e que fizeram muita diferença, hoje vai fazer mais diferença ainda. Amém? Porque os dons estão aprimorados. Vamos se mover com mais facilidade, com mais destreza e com mais satisfação. Tá bem? Os dons ministeriais, tá? Os ministeriais, os 5 ministérios, tá? Não os dons espirituais. Eles são, queridos, uma provisão de Cristo para a igreja. Amém? A igreja que não tem esses 5, ou não reconhece 5 ministérios, me perdoem a franqueza, mas a certeza, essa igreja anda manca. Essa igreja que não reconhece profetas, tem isso, apóstolo? Igreja que não reconhece os profetas, ou até que cala eles, né, apóstolo? Sim. Às vezes tem irmãzinha da intercessão lá, é profeta, tá vivendo lá no primeiro céu com Deus, quer passar algo para a liderança, para o pastor, e aí o que acontece? Esses pastores abafam a voz profética. Quer falar um pouco sobre a voz profética aqui, mano? Não? Tá? Depois ela vai até dar uma canjinha para nós, vou conversar com ela, né? Falar sobre a voz profética. Aí o pastor vai e abafa o profeta. Aí o mestre quer chegar lá e dar ensino da palavra, né, do reino. O pastor não quer porque crê que o mestre possa receber honras por isso. Vão achar que o mestre sabe mais que o pastor, né? Podem chegar lá e não levantar o apóstolo que está dentro da igreja, né? Por achar esse apóstolo pode também roubar meu lugar, né? Não vou levantar esse evangelista não, senão ele vai buscar almas para ele, não aqui para a igreja. Então, queridos, por causa de medo, esses ministérios não são levantados. E pasmem o que eu vou dizer agora, os maiores ministérios do Brasil, que tem, né, nas suas mãos um exemplar da Bíblia, com certeza, passam por cima dos 5 ministérios, atropelam eles, não querem saber. Por isso eu comecei esse vídeo falando que pessoas tentam colocar os ministérios humanos em vez de colocar os ministérios de Cristo para funcionar dentro da igreja. Então você precisa entender que o corpo de Cristo precisa funcionar na sua plenitude. O que é plenitude? Sua totalidade. Tá? Para uma igreja ser plena, ela precisa ter os 5 ministérios lá dentro. Tá? Eles precisam trabalhar com os 9 dons do Espírito Santo. Depois eu vou aprofundar em dons do Espírito Santo. Tá bem? Mas nós precisamos entender que a igreja precisa completar esses ministérios dentro dela. Dar voz para o que tem para dizer. A igreja não é para ser coordenada apenas por uma pessoa. Eu sei que tem um anjo da igreja. E ele é o administrador, o cabeça. Mas depois vem o pescoço, né? E a cabeça não vira sem o pescoço. Nós temos que estar atentos, tá? Para todas as pessoas dentro do ministério. Está dando ouvidos e peneirar tudo aquilo que vem para que a igreja cresça. Então procure encontrar, tá? Essas pessoas dentro da igreja, peça para o Espírito Santo, quem que é quem aqui dentro? O Espírito Santo costuma colocar essas pessoas. O problema é que os homens, os líderes, não querem consagrar essas pessoas. E não querem colocar essas pessoas nos seus devidos lugares com medo de competição, com medo de rachar a igreja e esse tipo de coisas. Amém, queridos? Qual é a missão desses dons ministeriais? Amém? Aqui diz, nós já falamos, que é para a gente chegar à estatura de Cristo, mas continua, tá? Efésios 4:14 agora. Para que não mais sejamos como meninos,
agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Quem coloca doutrina é homens. Amém? Vem lá o homem e diz assim, quem tem esmalte na unha tem pombagira. Você acredita nisso? Quem tem cabelo comprido, homem de cabelo comprido, não é de Deus, né? Tem igreja que não aceita barba. São usos e costumes. Mulher de calça não pode, né? Mulher de saia curta pode, mas mulher de calça não, né? Então, tem muitas tradições humanas, doutrinas de homens que vão ser destruídas quando todos chegarem numa maturidade espiritual. Amém? Então Jesus levantou esses 5 ministérios para a gente chegar nessa maturidade, para que todos cresçamos e não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Olha o que está escrito aqui. Vê se eu estou inventando alguma coisa. Nós temos que ser dispenseiros da palavra. Pega da dispensa, entrega para o povo. Pega da dispensa, entrega para o povo. Amém? Sem inventar. Aqui diz, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Erro. Imagina um líder chamando as pessoas para o erro, por doutrina humana, ficar inventando moda. Eu lembro que entrei numa igreja e estava escrito, proibido entrar desse jeito, proibido entrar daquele. Eu falei, pronto, a pessoa está fechando as portas da igreja, por causa da doutrina de homens, não aceita um, não aceita outro. Se chegar uma pessoa aqui, um homossexual, como é que ele deveria ser recebido? De braços abertos. Vamos ajudar esse rapaz, essa moça. Vamos ajudar. A pessoa chega com problemas na igreja, tem que ser abraçada, né? A pessoa tem problemas, em vez dela ser abraçada, as pessoas expulsam. Quão difícil é buscar alguém lá fora e pôr dentro da igreja. Aí quando a pessoa vem, por causa de doutrina de homens, eles expulsam ela, em vez de ter paciência com ela, igual Cristo teve. Cristo veio para os enfermos, para os doentes, foi para a casa de pecadores. Jesus entrou onde ele era necessário. Amém? E quando as pessoas, por um milagre, chegam na casa do Senhor, as pessoas expulsam, combatem. Eu lembro que um homossexual uma vez entrou na igreja, que eu era na Assembleia de Deus, e quando ele sentou com roupa de mulher, cabelo de mulher, unhas pintadas, maquiado, e eu era líder de jovens. E eu vi que algumas pessoas levantaram e saíram de perto daquele homossexual. E quando terminou o culto, eu já tinha combinado com todos os jovens. Eu disse, eu quero que cada um de vocês dê um abraço daquele homossexual quando terminar o culto. Todos vão, façam uma fila e dê um abraço e diga que ele é bem-vindo, né? Aquele homossexual não aguentava ficar sem chorar. Cada abraço que ele recebia era uma cadeia que quebrava dentro dele. Era uma corrente sendo destruída. Amém? Porque a doutrina de homens, os paradigmas mentais diziam, é diferente, vamos mandar embora, né? Mas o Espírito Santo falava, eu o amo, eu o quero, eu tenho uma obra na vida dele. E ele foi abraçado, eu lembro até hoje, ele era muito magro, estava usando botas com um salto fino, ele foi abraçado, ele não conseguiu mais abraçar ninguém, se jogou de joelho no chão, chorando, né? E foi aquele mover dentro da igreja, por quê? Porque alguém teve uma atitude diferente. O Espírito Santo pediu para que o abraçasse. Então, retire de dentro de você essas doutrinas humanas, essa religiosidade, porque isso não vai te levar em lugar nenhum. Continuando, Efésios 4,15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. A cabeça não é o homem, a cabeça é Cristo. Cresçamos nele que é o cabeça, tá? De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Para mim fechar, queridos,
Nós precisamos desses 5 dons ministeriais operando juntos para trazer a igreja do Senhor à plena estatura de Cristo. Não tem como levar todo mundo lá em cima sozinho. O pastor pode até fazer um bom trabalho aos olhos humanos, mas não vai estar fazendo um bom trabalho aos olhos do Senhor, porque o Senhor já deixou escrito para nós o que era para ser feito. Bebês espirituais são facilmente levados por falsas doutrinas. Esses pastores que digam assim, você é ovelha daqui, você está proibido de outras igrejas e tal, você está... Aqui não é igreja, aqui é uma prisão. Amém? É uma prisão, talvez seja você que está ouvindo isso aqui, você não vai gostar de ouvir, mas conhecereis a verdade vos libertará. Você não pode confinar bebês espirituais, eles precisam crescer. Às vezes você está pregando para aquela pessoa que ela é um pintinho de galinha, né? Mas o Senhor está dizendo para ela que ela é uma águia, o Senhor quer fazer ela crescer, tá bem? Jesus concedeu dons ou ministérios à igreja para incentivá-los a crescer a sua imagem. Nós já temos um modelo, não precisa criar outro, tá? Não podemos chegar à estatura de Cristo sem operação, sem funcionamento desse ministério quíntuplo. Nós vamos ver muita coisa dentro da igreja se o ministério quíntuplo estiver funcionando, tá? Alguns aspectos do cristianismo, queridos, só vão amadurecer até certo nível porque reconhecem apenas 1, 2 ou 3 ministérios: evangelista, pastoral e algumas vezes mestre. Amém? O objetivo dos dons do ministério não é você ser glorificado, não é a exaltação do homem. Eles existem para amadurecer os cristãos. É necessário que todos os ministérios operem juntos para edificar o corpo de Cristo. Amém? Queridos, esse foi mais um Código dos Profetas. Nós temos 210 aulas liberadas. Nós vamos fazendo aqui é gratuito, mas se você quiser mergulhar, nós temos 210 aulas do Treinamento Generais de Deus, que vai trazer você a mergulhar nesses ministérios, nesses mantos, tá? De Cristo. Então eu te convido, quer saber mais? Entra no site www.comandoaguia.com.br, tá bem? Olha lá, chama a gente no Zap, tá? O Zap é 44-99928-3030, tá na descrição do vídeo. E que se isso foi bom para você, fez sentido, se inscreva no canal, clica no sininho para você receber os próximos vídeos e compartilha, dá um joia, que as pessoas vão ser edificadas. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Graça e paz, povo de Deus. Eu quero apresentar para você cursos de cura física prático que funciona. Isso aqui são muletas de pessoas que deixaram. Aqui no Comando Águia nós vimos mais de 20 mil curas, mais de 12 mil pessoas foram treinadas em 7 anos, em mais de 230 treinamentos. Esse treinamento tem online, que nem eu estou dizendo para você, através de 30 aulas, tá, com apostila. Garantimos a devolução do seu dinheiro se você não conseguir operar, tá bem? Mas isso é para você sair do banco, sair do anonimato e começar a operar curas aos montes. Eu não digo uma cura de vez em quando, tá? Todo culto, todo dia, nas ruas, no trabalho, por onde você andar. Tá bem? É online, é só chamar a gente. Estamos com preço promocional de R$ 189,90. Nunca foi esse preço, tá bem? Mas nós estamos fazendo isso aqui debaixo de um comando do Espírito Santo. Vem fazer você também, tá? Pare de apenas ler a palavra, comece a praticar a palavra. Tudo em cima de embasamento bíblico, tá? E você pode fazer isso tanto online quanto presencial aqui na cidade de Curitiba. Todo terceiro final de semana do mês, um treinamento acontece aqui, tá bem? Das 8 da manhã às 23 horas, aí tem camas no local para as primeiras inscrições, para as primeiras 100 inscrições. A alimentação é feita aqui, banheiros, né, para o pessoal tomar banho, e se a pessoa quiser ir para o hotel, pode ir para o hotel, porque no domingo continua às 8 da manhã até 1 da tarde. Então você vai receber a apostila em PDF no seu celular, você vai fazer o treinamento aqui ou online, conforme você quiser, e você vai ver os sinais acontecerem na tua vida, tá bem? Se você quer consultar o nosso canal, tá, tem mais de 1.900 vídeos lá.
é o canal Comando Águia no YouTube, e se você quiser ver o nosso site www.comandoaguia.com.br, vem que esse preço é agora, e pode ser dividido em 12 vezes, né, Gustavo? Pastor Gustavo está aqui para ajudar a atender, Pastor Cauê, Pastor Silvio, Pastor Guilherme, Apóstola Nilcélia, também estamos aqui, minha família atende a sua. Deus te abençoe, até mais, tchau, tchau.